também falar sobre o marco temporal, que nos últimos anos a gente está quase que todo mês aqui, lutando pelos nossos parentes, porque hoje, para nós, é fácil. O governo do Estado hoje está tentando negociar com nós. Ele deu uma proposta para nós de nós pegar uma outra terra em outro lugar, e que no processo da CO 1100, ele fez essa proposta para nós. Então, se nós aceitássemos essa terra em outro lugar, ou uma indenização, a ideia deles é de que se fosse suspendido o julgamento. Mas a gente não aceita, porque nós temos parentes que dependem desse julgamento. Os parentes que a gente sabe que estão em acampamento, que essa tese do marco temporal diz que o povo que ocupou a terra de 88 para cá não tem direito. Então a gente está lutando não só pelo povo chuclenho, mas por todos os parentes do Brasil inteiro. Então hoje nós estamos aqui, só para falar também, aqui dentro do governo tem gente que é contra o povo indígena. Nós tivemos uma reunião aqui no dia 30 de março na AGU, 2 procuradores ali, advogados da União, fazendo proposta para nós negociar a terra, fazer uma mesa de conciliação para nós receber a indenização da nossa terra. Aí eu disse para eles assim, doutor, eu não quero dinheiro, eu quero a minha terra, eu quero a terra do meu povo. Então hoje a gente está aqui, fomos hoje ali de novo, para pedir para que seja revogada aquela portaria 001 que a AGU mesmo criou. Então nós estamos aí na luta contra o marco temporal, porque a repercussão geral que foi criada contra o povo chuclenho surgiu lá na nossa terra. Então nós estamos aí lutando pelo povo do Brasil inteiro. Se nós quiséssemos, como eu disse, coisa particular, nós já tínhamos negociado com eles. Mas a gente está aí lutando por vocês também. Então agradeço essa oportunidade que a gente tem aqui. O povo não conhece o povo chuclenho, mas nós estamos aí toda a vida aqui lutando por vocês também. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, parente Tucum. Sem sombra de dúvida, acho que esse julgamento, acima de tudo, ele vai dizer sobre a continuidade de um processo de genocídio e etnocídio que paira sobre a Constituição do Estado brasileiro. A gente sabe que a Constituição da territorialidade desse território, muito antes dele se chamar Brasil, é em cima de sangue indígena. E é absurdo que uma tese tão fraca juridicamente, tão pobre no sentido interpretativo da Constituição da República Brasileira, traga justamente a intenção de mitigar os direitos dos povos indígenas, de reduzir esses direitos. Não é aceitável que os nossos direitos sejam apenas reconhecidos apenas após a data de 5 de outubro de 88, que é justamente o que preceitua essa tese. Tese essa inconstitucional. O ministro Edson Fachin trouxe um voto brilhante, no qual, naquelas mais de 100 páginas, ele reforça a tese do indigenato. O que seria isso, Maurício? A tese do indigenato pressupõe que os nossos direitos antes da própria concepção do Estado brasileiro. E é isso que a gente precisa se agarrar, nessas teorias, nessas lutas ancestrais. Na hora que a gente desce a marcha, é ali que o nosso direito está sendo constituído. É justamente na rua, nas intervenções que a gente, enquanto movimento indígena, traz. E justamente, se hoje eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de estudar e estar no ensino superior, é porque as lideranças do passado
que não tinham conhecimento do branco, conhecimento da universidade, mas eram extremamente sábias e lutaram para que nós, juventude indígena, tivesse a oportunidade de estudar. E hoje a gente precisa justamente ir para a universidade e fazer o caminho inverso. Da aldeia para a universidade, da universidade para o território. Para a gente conseguir fortalecer as lutas dos nossos anciões. E eu tenho muito orgulho de estar nessa mesa justamente com um dos primeiros advogados do Brasil. E ele que vai fazer uso da palavra agora, eu chamo ele o Dr. Paulo Pucararu, para falar sobre essa tese tão importante aí que vai dizer sobre os nossos direitos. Boa tarde, acampamento Terra Livre. Meu nome é Paulo Pucararu, venho do sertão de Pernambuco. O nosso povo, há muito tempo, habita aquela região do São Francisco. Então, as nossas canoas, os nossos passos, os nossos antigos caminharam por muitos e muitos tempos, muitos séculos naquelas terras, e nós seguimos fazendo esses passos que eles iniciaram e deixaram para nós tantos conhecimentos. Eu quero iniciar agradecendo ao Maurício, departamento jurídico da PIB, pelo convite para participar dessa mesa tão importante, e cumprimentando o Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Márcia, todas as pessoas presentes, a doutora Débora do Prado, que sempre tem trabalhado conosco, nos apoiado, as lideranças Caigangue, os meus parentes, amigos, advogados indígenas, os representantes da OAB, da OABDF, da Defensoria Pública da União, todas as instituições presentes. Eu quero só trazer o início de um testemunho das nossas lutas, porque eu sei que também os nossos amigos que estão compondo a mesa, todos vão poder falar da questão do marco temporal. Eu vou fazer o testemunho dizendo que em 87 eu estava em Brasília e tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos de muitas lideranças, muitas delegações que vieram a Brasília participar da Constituinte e que não foi um capítulo fácil da nossa história, porque ali queriam derrubar os direitos dos povos indígenas que vinham avançando. A Constituição que vinha sendo escrita favoravelmente aos povos indígenas. Então essa luta que nós fazemos hoje, ela já vem de muitos e muitos anos, inclusive naquele tempo da Constituinte, que não queriam que o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas constasse na nova Constituição. Mas nós ganhamos ali. A Constituição foi escrita com as palavras, com as expressões de acordo com os desejos dos povos indígenas e por isso permitiu, de certo modo, o reconhecimento de muitas das nossas terras. E que também vai permitir o reconhecimento de outras. Mas lá, desde lá, quando os setores contrários perderam naquela ocasião, eles nunca pararam, nunca se convenceram de que deveriam respeitar o que foi escrito na nova Constituição. E veio aí as novas teses. Queriam um tempo levar a demarcação para o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional viesse demarcar as terras, que seria uma forma de viabilizar todas as demarcações. Não conseguiram aprovar. Criaram outras teorias, vem criando, como essa por último, que é a do marco temporal. Mas também não passará e nós seguiremos lutando, assim como os antigos caminharam seus passos nesse território todo chamado Brasil, nos rios, nas florestas, nos diversos lugares. Nós vamos continuar lutando e vamos continuar vindo a Brasília para que os direitos originários consagrados na Constituição Federal sejam respeitados. Então eram essas minhas palavras, agradecendo a todos vocês pela atenção e novamente agradecendo ao Maurício, do Departamento Jurídico da PIB, que tem feito tantos trabalhos importantes nesse país e que nós vamos estar sempre juntos para somar e continuar fazendo essa defesa dos direitos territoriais, culturais, do meio ambiente e de todos os direitos dos povos indígenas, inclusive juntamente com as instituições presentes.
Então, muito obrigado, um grande abraço e continuamos firmes nessa luta. Obrigado. Obrigado, Dr. Paulo. Antes de chamar o nosso próximo interventor, eu acho importante tentar explicar de maneira um pouco mais simples o que é o marco temporal. Eu acho que muita gente aqui nessa plenária conhece, já sabe, a gente está aí anos e anos ouvindo isso. A gente às vezes aqui, muitos têm já o conhecimento jurídico, mas acho que para as lideranças mais antigas, as pessoas que não conseguem ter essa dimensão cotidiana do que é isso, do que a gente está falando aqui. Então, antes de chamar o nosso próximo orador, eu vou tentar aqui de maneira muito simples, sabe? E daí eu peço até licença para a galera do direito, porque eu acho que é importante a gente ter essa linguagem muito mais simplificada do que é o marco temporal. O marco temporal é uma tese, é uma teoria que nasce justamente dos interesses contrários às demarcações das terras indígenas dentro do julgamento Raposa Serra do Sol. Naquele julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram a seguinte questão: os povos indígenas só vão ter direito à demarcação de seus territórios quem estivesse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação, dentro do território indígena. É basicamente isso. Só vai haver demarcação, parente, parenta, se os povos indígenas estiverem na data ou comprovarem que passaram por um processo de remoção daquele território. Então, de maneira simples, tentando deixar isso um pouco mais claro, é justamente isso. Só que qual é o problema? O problema é justamente que muitos de nós fomos removidos de nossos territórios, muitos de nós não estávamos nessa data em específico. Então isso justamente é prejudicial, porque cria um precedente de não demarcação. E eu acho que como o acampamento cada vez mais tem recebido visitas de não indígenas, eu acho importante pontuar que esse julgamento não vai afetar só os povos indígenas brasileiros. Acima de tudo, a gente tem trabalhado na PIB, a gente está promovendo um seminário em parceria com a FGV São Paulo, dentro das universidades, e a nossa narrativa tem sido que esse julgamento, acima de tudo, ele é um julgamento climático, porque justamente a partir do momento que você não demarca terras indígenas, que você não protege terras indígenas, e existem estudos comprovadamente, estudos cientificamente comprovados, que as terras indígenas protegem uma maior biodiversidade, esse julgamento vai afetar toda a humanidade. Então, de maneira bem resumida é isso. Eu acho que os outros expositores também podem trazer um pouco disso nas suas falas. E eu passo aqui para o Josimar, que é assessor jurídico da Arpinsul. Uma tese esdrúxula, porque é uma tese que tenta legalizar a ilegalidade, ou seja, tornar legal o que, segundo a Constituição Federal, é inconstitucional.